Estamos no 5º dia da nossa campanha pelas famílias. E hoje nós vamos falar um pouquinho. O título que foi sugerido foi Jesus traz a ressurreição àquele que está morto. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos 5, 21. Alguns versículos. E eu espero que minha garganta fique boa até o final, porque essa não é nem gripe, mas não digo que nem é gripe, as sequelas dela já está fazendo mêsversário, já vai fazer aniversário. Mas o Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Eu vou ler aqui uma versão que eu achei bastante interessante, não sei nem qual o nome da versão. Marcos 5, versículo 21. Amém? Passagem bastante conhecida nossa, a gente sabe assim, contar essa história. Quando a gente estava lá na escola bíblica dominical, a gente escutava. Porém, a palavra do Senhor se renova a cada dia. O Senhor falou muito, muito, muito ao meu coração com essa passagem. Eu vim escutando e vim meditando desde o dia que Isaac falou. Não sei quem foi que pegou os temas, mas quando ele passou para mim, eu vim meditando. Amém? Vamos ler, peço à igreja que fique em pé e reverência a palavra do Senhor. Amém? Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos pés. Ele implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe a mão sobre ela, para que ela seja curada e viva. Eu quero que esse irmão repita isso, essa última partezinha. Para que ela seja curada e que viva. Vamos? Para que ela seja curada e viva. E viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que tinha sofrido de uma hemorragia. Ela padecia muito sob os cuidados de vários médicos e gastava tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus chegou atrás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava: se eu somente tocar no manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que o corpo estava livre do seu sofrimento. No momento, amém, no 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele tinha havido saído o poder e virou-se para a multidão e perguntou: quem foi que me tocou? E responderam os discípulos: vês a multidão? Que a multidão se aglomera ao seu redor e ainda pergunta: quem que tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos pés, tremendo de medo, e contou toda a verdade. Então ele te disse: filha, vai, a sua fé te curou. Vai em paz e fique livre. Então Jesus ainda estava falando e chegou alguma pessoa
Jairo e o dirigente da sinagoga e disse: sua filha morreu. E dizendo eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles diziam, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Aleluia. E não deixou ninguém segui-lo, então, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então, chegando na casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela só dorme. Então todos começaram a rir. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde estava a criança. Tomou pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno. Ordeno a você, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 11 anos de idade, levantou e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu uma ordem expressa para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela coisas para comer. Senhor, que o Senhor possa falar conosco diante de tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. E nos guie na tua palavra, Senhor, segundo a tua plena e soberana vontade. Usa-nos como canal da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos falando aqui durante todos esses dias, 5 dias já, falando de milagres, falando de calmaria da tempestade, falando de tantas coisas. E nesse texto aqui fala de uma família. Uma família que aparentemente estava tudo bem. Anteriormente, provavelmente, tudo bem. Tudo estava seguindo conforme o que Jairo pensou. Casou-se de acordo com a lei que ele vivia. Ele era chefe da sinagoga. Provavelmente ele pelejou para estar naquele cargo. Ele lutou para aquilo. E ele conseguiu estar ali, chefe da sinagoga, que diz, de outra forma, né? Mas é chefe da sinagoga, na maioria das traduções da Bíblia. E Jairo estava ali bem. Mas algo o surpreendeu. Tudo estava andando nos trilhos, mas sua filha de 12 anos estava à morte. Eu acho interessante essa tradução que eu li, que ele diz: minha filhinha está morrendo. Ele está ali, se implorou a Jesus, se curvou, prostrou e disse: Jesus, minha filhinha está à morte. Aquela família estava bem até o momento em que a sua filhinha veio a morrer, ou a sofrer uma enfermidade, que a palavra de Deus não diz o que é. Eu não sei se vocês já passaram por algo parecido em sua casa, mas quando minha irmã tinha 8 anos de idade, ela padeceu por uma enfermidade muito grave. Ela adquiriu uma febre reumática. Júnia não conseguia nem andar, nem falar, e ela estava muito doente. Irmãos, a minha memória de criança, na época, que eu tinha uns 9, quase 10, eu
A minha memória traz assim, mais ou menos assim, o cheiro da casa mudou. As conversas da casa mudou, porque a preocupação era na enfermidade de Júnior. Estava tudo certo, tudo bem. 3 filhos, mamãe grávida de Eliasibe, com a barriga desse tamanho já. E veio assim, garganta inflamou. Ela começou só a piorar, não conseguia mais andar. Tudo mudou, irmãos. As finanças eram para isso, era buscar para que a cura viesse. Era tudo para isso. O cheiro da casa mudou, a direção da casa mudou, porque a família toda estava sofrendo numa situação pesada para as crianças. Noemi e Isaac, que tinham 9, 10, pesada para a Júnia, que não conseguia nem falar. E só para melhorar, ela adquiriu um sarampo. Só para melhorar, ela estava com sarampo. Vocês sabem que febre reumática não tem cura, é um negócio dificílimo de injeção direto, é difícil. Todo mundo conhece. E ela já estava num quadro difícil, porque, meu Deus, em Júnior tudo é mais assim, elevado ao quadrado. Aí vem o sarampo. Pouco depois Isaac também pega. Aí papai, que não tinha feito nenhum culto aqui ainda em casa, começa um culto na casa. Nós mudamos a direção. Júnior no hospital, mudamos a direção, fizemos cultos e assim foi. E Jesus entrou na nossa casa e mudou a situação. Voltando para o texto, não era diferente. Estava tudo bagunçado ali. Jairo achava que adorava a Deus de uma maneira correta. Ele era o chefe das sinagogas. Ele fazia tudo o que a Torá pedia. Tudo. Os 10 mandamentos estavam ali na língua. Ele recitava os salmos. Ele seguia direitinho o sábado. Mas o intempérie veio. A confusão chegou na sua casa. A dor veio. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele soube que Jesus estava ali. E ele foi a Jesus, inclinou e prostrou-se. Gente, o que os fariseus estavam dizendo quando Jesus chegou? Os fariseus estavam dizendo que não era Messias. Ele estava dizendo que ele não era mestre, que ele não curava segundo com a ordem de Deus. Mas o chefe da sinagoga foi procurar quem? Jesus. E ele foi e disse: Jesus, mestre, a minha filhinha, a quem eu amo, Senhor, ela está morrendo. Vem ter com ela. Ele diz assim: inclina a sua mão sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus o seguiu. Mas sabe, irmãos, o que eu venho meditando sobre milagres é que milagre é que busca pelo Senhor, seja para o que for, é uma caminhada, é algo que você não fica parado, você não busca algo, senta, cruza os braços e ele vem o milagre, ele vem a cura, ele vem a porta aberta. Não, quando você precisa realmente vai buscar por algo, você busca e se
chegada. Então, por isso que eu digo a vocês nessa noite, quando a gente busca por algo ou por alguém, a gente clama e se movimenta e quer que logo chegue ao final para que o que aconteça, para aquilo que você busca seja solucionado. Não é isso? E eles vão caminhando, e o que a gente tem quando está buscando algo? Pressa. Quando a gente busca por algo e por alguém, a gente tem pressa para que isso aconteça. Quando a gente está ansioso para que algo aconteça, a gente tem o quê? Pressa. E ele caminha, mas a multidão ia com ele, irmãos. Uma pessoa tem sua marcha, 2 pessoas têm uma marcha, 3 pessoas têm uma marcha, 10 pessoas têm uma marcha. E você andando, acompanhando pessoas, você acaba adquirindo a marcha do vizinho. E como eu imagino que o coração de Jairo estava. Ai, meu Deus, que povo mais devagar. Minha filhinha está lá sofrendo. Minha situação só está crescendo. O problema só está multiplicando. Jesus, bora, chega logo. Ai, como a gente é assim, paciente. Ai, como a gente tem pressa do algo acontecer. Ai, como a gente clama e quer daqui a 2 segundos que o que você pediu resolva. Eu não sei o que está no seu quarto. Para Jairo tinha no quarto uma criança doente. Para você, o que tem lá no seu quarto, o que está doente lá na sua casa, o que está doente em você. Você já implorou a Jesus e disse: Senhor, faça. Senhor, eu estou aqui para te buscar. Vai, Senhor, comigo, caminhe, Senhor, comigo. Vamos, Jesus, lá no meu quarto. Você está pedindo, você está implorando, você está caminhando com Jesus. Mas em um momento, a caminhada parou. Em um momento, você diz assim: ai, Deus, essa multidão já estava andando devagar, agora parou. O que houve? A filha daquele homem tinha 12 anos. Mas tinha uma mulher que há 12 anos sofria. E o Senhor não marcou um encontro só com Jairo. O Senhor marcou também um encontro com a mulher do fluxo de sangue. Mas como é difícil, irmãos, alguém que está com pressa esperar mais um pouquinho e ver alguém que para ele tinha furado a fila receber a bênção. Como é difícil na sua caminhada de busca você chegar e parece que estava tão perto e o negócio parou. Aí você começa a questionar: mas eu continuo com Jesus, eu continuo buscando, eu continuo na brecha, eu continuo implorando, eu continuo com Ele. Por que está demorando tanto? E você começa a questionar em seu coração. Provavelmente Jairo questionou. Provavelmente Jairo estava ali vendo aquilo e disse: Jesus, minha filhinha continua à morte. Jesus, a solução ainda não veio. Será que você nunca disse isso? Senhor, eu tenho 25 anos de evangelho. Estou buscando há 25 anos de evangelho a mesma coisa, Jesus. Já vi tantos receber. Mas o
o Senhor é o dono do tempo, dono da circunstância. E Ele não olha só para você, Ele olha para toda a circunstância, toda a sua história. Você muitas vezes se questiona por que disse, por que daquilo. Senhor, se já estava difícil, porque essa situação veio a mais. Senhor, se já estava difícil caminhar, por que, Senhor? E eu continuo clamando e buscando ao Ti. E para melhorar um pouquinho, aquela mulher foi contar tudo o que tinha acontecido com ela. Irmãos, imagina aí. Você está caminhando em busca de um milagre. Alguém recebe um milagre antes de você. E essa pessoa vai contar tudo. Aí você diz, meu Deus do céu. E o tempo vai só se aumentando, Senhor. Ai, mas sabe de uma coisa? O Senhor só está te ensinando a esperar. É esperar contra a desesperança. É confiar quando tudo está contrário. É aprender que o seu Deus não muda pelas circunstâncias contrárias. É aprender que o seu Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. É aprender que o seu Deus, além disso tudo, Ele te ama. E Ele está te ensinando a esperar. Ah, irmãos, mas é difícil esperar. Ah, irmãos, nós sabemos. Ah, irmãos, é difícil ver circunstâncias contrárias sobre minha vida, sobre a minha família, sobre o meu lar. Nós sabemos, mas o Deus que muda todas as circunstâncias continua a caminhar contigo. Ele ouve o seu irmão para mostrar a você que Ele também te vê e te ouve. E quando aquela mulher termina tudo aquilo e o Senhor diz, minha filha, a sua fé te salvou. Alguém chega na casa dele e diz, parem de incomodar ao mestre. Parem de incomodar o mestre porque ela morreu. Irmãos, como é visível em nossas vidas, momento em que te freia, te paralisa. O medo vem sobre você e você diz, meu Deus, não vou conseguir mais caminhar, ela morreu. Eu não sei o que está morrendo em ti, o que está sendo sufocado, sabe, na sua vida ou na sua família ou na sua trajetória de fé. Mas o que eu sei é que a palavra do Senhor para Jairo foi, crê somente. E a palavra para mim e para você é crer somente. Continue a crer, continue a caminhar. Era mesmo que dizer, Jairo, eu te vi quando você se inclinou para mim e pediu. Então continue com essa mesma força. Ela só dorme. Irmãos, eu não sei qual a situação, talvez que está dormindo há tanto tempo que você disse, meu Deus, o Senhor disse que não morreu, está dormindo, mas há tanto tempo. Mas o Senhor diz, vamos, Jairo, crê somente. Tenha fé, tenha confiança e convicção que o Senhor é e continua sendo sobre a sua vida. É isso que Ele está falando para mim e para você. Para mim e para você, irmãos. Na sua vida eu tenho certeza que se você for cascavear em seu coração neste momento, em sua memória, você pode dizer, Noemi,
Porém, eu tenho certeza que você ouviu em ações ou alguém que chegou para você e disse: continue, tenha fé, crê somente, continue a caminhar, continue, siga em frente. Para de ver a circunstância. Vocês lembram de Rispa? Vocês lembram de Rispa? Os filhos dela já tinham morrido e realmente morrido. 4 meses mais ou menos, ou foi 6, não sei. Ela lá espantando os corvos para eles não comer a carne dos filhos dela. Já estava fedendo, mas era o quê? Ela perseverou. E a mulher que perseverou, Deus moveu o coração de um rei que tinha agido de uma maneira que particularmente eu não concordo. Ele foi e disse: qual é a situação dessa mulher? Porque ela está aí ainda. E o povo disse: é porque ela não quer que os filhos dela sejam sepultados dessa forma. E o rei mudou o decreto e eles foram sepultados honradamente. Por quê? Porque ela teve fé, porque ela teve convicção, porque ela perseverou. E a palavra do Senhor nesse momento, quando ele disse: continue, crê somente, persevere, Jairo. Persevere, que a situação ao seu olho é morte, mas a situação ao meu olho é sono. Ela está dormindo. Ela está tirando cochilo, Jairo. É só um cochilo. E Jairo foi. Irmãos, eu imagino que Jairo chegou ali na casa dele. Só ele, o mestre, mais 3 discípulos. E ele olhou ali para aquela cama. Foi difícil, não foi, irmãos? O olho dele viu uma mulher, uma criança morta. Para o olho dele, ele viu uma criança que sorria. Não sorria mais. A feição fechada, quem já viu um cadáver sabe como é. Aquele negócio, até a cor muda. E ele viu aquilo. E ele viu o povo chorando. E ele também viu e ouviu o mestre dizendo: saiam todos, porque ela só dorme. Ele também viu o povo rindo do nosso Jesus, mas ele continuou: ela somente dorme. Tire todos os risos, tire todos os choros. Muitas vezes, irmãos, nós nos entregamos à tristeza, nós nos entregamos aos escárnios que vem sobressair em nossas vidas e nós agarramos a eles, mas o Senhor está dizendo: ei, saiam todos, fecham a porta, agora é só eu e ele e a menina. Esta noite o Senhor está dizendo: ei, fecha as acusações, deixa do lado de fora. Ei, as críticas, jogue para o lado de fora. O choro, aquela pessoa que está sendo paga para chorar pela sua vida, deixa do lado de fora. Jogue para fora os escárnios, as perseguições. É você e Deus e mais ninguém. É você e Deus e a situação de morte. É você e Deus e aquilo que você está buscando. É você e Deus e a situação que você busca. É você e Deus e sua família. É você e Deus e aquele perdão não liberado. É você e Deus e o seu clamor e nada mais. Sabe, irmãos, como muitas vezes nós nos entregamos à situação visível, palpável. Mas Jesus disse: saiam todos. Saiam todos. E Ele nos ensina: deixe lá fora tudo que te oprime. Deixe lá fora tudo que te causa dor. Deixe lá fora, feche a porta do seu quarto.
mãe da menina, a menina, os 3 discípulos e Jesus. Já era um culto. Já era uma reunião. E já era um milagre. E já era Deus mostrando que não precisa de tantas coisas. Você quer do seu jeito. Você acha que aquela pessoa... Sabe, tem pessoas que você acha que está te ajudando. Mas o Senhor está pedindo, deixa ela lá do lado de fora. Neste momento, ela vai ficar lá do lado de fora. E o Senhor não estava expulsando aquelas pessoas. Ele estava só guardando o Jairo para o milagre que ele iria ver. Irmãos, como o Senhor é perfeito em tudo que faz. Jairo já tinha caminhado um caminho que talvez fosse grande. E ele chegou à sua casa cansado e com uma sentença de morte nas mãos. Eu não sei qual diagnóstico que você tem nas suas mãos. Eu não sei, irmãos, qual a situação que você está vivendo, mas o Senhor está dizendo, entre em seu quarto. Fique a sós comigo. Fique a sós comigo e ouça, continue a crer somente. Aí o Senhor chega perto da menina, segura, levanta e diz, Talita cumi, que quer dizer menina levanta. Menina levanta. E quando ele diz Talita cumi, no original está dizendo de forma carinhosa, filhinha, levanta-te. Ah, filhinha, levanta-te. E ela levantou e ficou em pé e pôs-se a andar. Agora é sua vez. Dê alimento à menina. Qual menina do seu coração está precisando ser alimentada? Ela estava dormindo, estava lá quase morta, foi curada para que viva, mas o Senhor está dizendo, a busca, a pessoa busque ao Senhor, alimente a palavra, beba do Espírito Santo, a água do Espírito, alimente. Continue comendo daquilo que eu ofereço a ti. Alimente. E eu deixei para comentar o primeiro versículo que nós lemos no final. O Senhor estava do outro lado. Entrou no barco e foi para o outro lado. Sabe, o Senhor tem encontros marcados sobre as nossas vidas. Você diz assim, mas o Senhor está muito longe. O Senhor entrou no barquinho. O Senhor foi para o outro lado. Porque ele marcou o encontro com Jairo. Jairo achou que estava encontrando o Senhor. Mas o Senhor que foi ao encontro de Jairo. O Senhor está indo ao seu encontro. Talvez o que esteja morto em seu coração, na sua família, seja o Espírito Santo do Senhor. Talvez você diga assim, Noemi, eu estou fria, eu estou frio. Eu não consigo mais orar, Noemi. Quem nunca? Quem nunca? Mas o Senhor está querendo falar, Talita cumi para você, porque Ele está no barquinho indo em sua direção. Ele está marcando encontro com você agora. E Ele está dizendo, Talita cumi para o que está morto, o que está dormindo em você. E Ele está dizendo, alimente essa criança. Alimente a menina. Que você possa continuar meditando nessa palavra. Irmãos, como
a trajetória muitas vezes é dolorida, é cansativa. Você começa lá no meio do caminho e dizer: Senhor, está demorando demais. Irmãos, não vamos espiritualizar tudo, não, somos humanos. Ele que é sobrenatural. A gente continua sendo carne caída. Nós continuamos sendo carne, mas carne pedindo: Senhor, mude o meu coração. Ressuscite em mim o teu Espírito Santo. Eu preciso, Jesus, de ti. Alimente a minha alma. A busca é diária. Vocês lembram do maná? O maná era diário, não podia ser acumulado, não, que apodrecia. Você precisa buscar todo dia. Você precisa se alimentar do pão, da água do Espírito todo dia. Porque o Senhor continua dizendo: alimente a criança. Alimente a menina. Muitas vezes, irmãos, só tem um hino muito bonito de Ludmilla Fermer. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Sabe o que muitas vezes derruba um lutador? É quando ele acha que já venceu o adversário. Naquele momento, Jairo tinha terminado de vencer uma grande luta. Aí o Senhor disse: alimente a menina. Era a mesma coisa que ele dizer: a cura eu dei, mas o viva que você me pediu, você precisa continuar buscando. Você precisa se alimentar, porque sem alimento o ser humano morre. Então, que nós possamos pensar nesta noite um pouquinho. Pensar: Jesus traz a ressurreição àquele que está morto. Jesus continua sobre nós. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Passou 40 dias com os discípulos, se não falha a minha memória. Acho que foi 40 dias, né? Foi ao céu e disse: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. E um dia eu voltarei. Então era a mesma coisa de dizer: continue. Não desista da caminhada, porque eu vou buscar vocês. E é esse Jesus que ressuscitou aquela menina. Esse Jesus continua vivo sobre nós. E é esse Jesus que quer fazer sobre as nossas vidas. E é esse Jesus que nos desperta hoje a dizer: continuar a caminhar, continuar a lutar, não baixar a guarda, porque em tempos de guerra continue a lutar. Lute, caminhe, sobreviva e alimente. Coma, se alimente todo dia. Quando eu estava meditando e pesquisando sobre essa palavra, uma certa pastora disse: olha, vamos pensar um pouquinho assim. Talvez você seja o Jairo, a pessoa adulta, mas talvez você seja a menina, a criança. Talvez você esteja lá na situação de morte, mas talvez você seja aquele que busque para aquela que está morrendo. Então continue a caminhar na caminhada do Senhor.